Bom, este tema está sempre em todas as conversas, seja dos especialistas ou de pessoas comuns, como eu. Então, o nosso próximo assunto aqui no evento é nutrição. Como os nutrientes e os compostos bioativos podem beneficiar o nosso corpo. E como o assunto é amplo, a gente vai ter um time ao vivo e remoto para falar a respeito. Para começar, eu chamo ao palco essa dupla de especialistas no assunto, as Camilas. Isso mesmo, quero chamar a Camila Berto e a Camila Sandi, nutricionistas do time de pesquisa e desenvolvimento da Infinity Pharma. Sejam muito bem-vindas, Camilas. Boa tarde, Herrera. Boa tarde. Boa tarde, Herrera. Sejam muito bem-vindas, o palco é de vocês, tem centenas de pessoas doidinhas para ouvir vocês falarem, tá bom? E também quem está lá no remoto. Muito obrigada. Bem-vindas ao palco. Bom, pessoal, antes de mais nada, a gente vai tirar a nossa máscara. Boa tarde, oficialmente. Eu sou a Camila Berto. Boa tarde, eu sou a Camila Sandi. Como o Herrera já adiantou, o nosso tema é nutrição. Como os nutrientes e os compostos bioativos podem beneficiar a nossa saúde? Bom, hoje não seremos só nós duas aqui no palco, a gente vai ter uma convidada muito especial que vai participar com a gente ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro. Vamos lá? Com vocês, a nutricionista Flávia Ciffer. Olá, gente, tudo bem? Olá, Flávia, seja muito bem-vinda ao Digital Mind. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Prazer é meu também. Nesse momento histórico aqui do Grupo Fagron. Boa tarde, Flávia, é um prazer ter você com a gente aqui. Obrigada, prazer é meu estar aqui, né? Nessa coisa moderna, né? Eu aqui, vocês aí, mas tá todo mundo junto. Com certeza. Todos estamos aqui nos adaptando. É verdade. Bom, pessoal, começando a nossa conversa, como o nosso tema é nutrição, a gente sabe que os alimentos, eles nos fornecem os substratos necessários para diversos processos metabólicos para manter o nosso organismo funcionando. Então, macros e micronutrientes são essenciais para gerar energia, atuar na formação de estruturas, na produção de hormônios, enzimas e são cofatores de inúmeros processos. Nos últimos anos, os compostos bioativos ganharam destaque, com diversas pesquisas mostrando a fundamental importância desses componentes em funções fisiológicas. Não é mesmo, Flávia? Não, completamente. E a questão é que todos esses componentes, eles estão nos vegetais, né? Sejam eles frutas, legumes e também nos grãos. E o que acontece hoje é que cada vez as pessoas estão ingerindo menos desses alimentos, tanto por praticidade e muitas vezes até estão consumindo de uma forma bacana, mas a forma que se cultiva o alimento, o uso de agrotóxicos acabam também diminuindo esses componentes nos alimentos. Então, por exemplo, a recomendação básica para a gente conseguir ter uma quantidade interessante, né, adequada de antioxidantes, de todos os compostos bioativos, seria você consumir aí 5 porções de vegetais no dia, né? E aí você pensa, né? Ontem você consumiu 3 de fruta, quantas de vegetais? Não é difícil nessa vida corrida, não é fácil nessa vida corrida você conseguir atingir isso aí, né? Então, acaba que cada vez menos as pessoas estão ingerindo esses compostos que são tão importantes aí na saúde do nosso corpo, né? É isso mesmo, pessoal. E além dessa dificuldade, né, que as pessoas têm atualmente de ingerir uma grande quantidade de vegetais, tem um outro obstáculo nesse caminho. Quando o assunto é compostos bioativos, é necessário que a gente ingira uma grande quantidade desse alimento in natura para que a gente consiga atingir uma dosagem suficiente, né, desse composto bioativo para que ele proporcione para o nosso organismo o benefício terapêutico. Pois bem, a suplementação ela se mostra uma ferramenta bastante eficaz para que a gente consiga ingerir esses compostos bioativos em quantidade suficiente, né? Porque os suplementos eles têm a dosagem, têm a concentração maior desses componentes numa dosagem menor e mais simples da gente consumir. Portanto, a suplementação ela é uma ótima aliada quando o assunto é saúde e prevenção de doenças.
Com a suplementação, a gente pode prevenir doenças como diabetes tipo 2, osteoporose, a gente pode cuidar melhor da saúde das nossas articulações, dos nossos ossos, trazer mais bem-estar e vitalidade para o nosso dia a dia e até ficar mais bonita, né? E alguns produtos, eles são capazes de, um único produto só, oferecer diversos benefícios em diversos alvos terapêuticos. E é o caso do Biosil. O Biosil é um produto da Infinity Pharma, ele é patenteado e ele é um silício na sua forma ativa que estimula a produção de colágeno pelo organismo. Flávia, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho qual é o papel do colágeno no nosso organismo. Bom, o colágeno é a proteína mais abundante, né, que a gente tem na nossa pele, e é ele, na verdade, que faz toda essa sustentação da pele. Então, ele confere para a gente firmeza, uma pele, por exemplo, quando está faltando colágeno, ela fica uma pele mais frouxa, e aí, com isso, aparecem mais rugas, aparecem mais celulites, no momento que você tem mais flacidez. Então, ele confere toda a integridade e elasticidade da pele. E aí, a gente naturalmente, né, com o envelhecimento, a gente infelizmente vai perdendo a quantidade de colágeno. Isso já começa com 25 anos. Você já começa gradativamente a ir perdendo. Então, isso já é um processo natural que acontece. Fora isso, vários fatores também, por exemplo, a alimentação é muito importante, tem vários fatores externos que também fazem com que você perca mais colágeno. Então, se você não tiver uma boa alimentação, se você pegar muito sol, tem coisas que a gente não consegue controlar, como viver num ambiente muito poluído. E essa perda do colágeno também acontece mais fortemente, aliás, bem mais fortemente, mas de uma forma mais violenta, quando aparece a menopausa, né, nas mulheres, e aí perde muito. Então, o resultado disso aí é o quê? Aparecimento de ruga, muita flacidez, né, a pele fina, frouxa, caindo sem elasticidade, sem viço nenhum. Então, muita gente acaba perguntando, mas será que a suplementação de colágeno funciona? Muita gente tem essa dúvida. E todas as evidências científicas que a gente tem aí é que realmente funciona, entendeu? Ela ajuda tanto na hidratação quanto na melhora do conteúdo de colágeno que a gente tem na pele. Mas, para que ele seja efetivo, existem alguns nutrientes que participam dessa formação, que são como se fossem os operários, né, que vão ali pegando a matéria-prima do colágeno hidrolisado que você está tomando para fazer virar o nosso colágeno na nossa pele. E aí que entra, sim, eu não passo nenhum colágeno para nenhum paciente sem passar o Biosil, que é um suplemento que eu falo assim, ó, a partir de 30 anos é obrigatório, toma para o resto da vida, nem que você não volte mais aqui, entendeu? É verdade. Bom, pessoal, como vocês viram, o colágeno ele tem um papel fundamental no nosso organismo. E assim como a Flávia, né, muito bem explicou, os soldadinhos aí para a construção dessa fibra de colágeno, um deles é o silício. O silício, ele é um mineral bastante abundante, porém, a gente encontra ele, né, com bastante facilidade, por exemplo, na água, nos grãos integrais, só que na forma natural de silício, ele tem uma tendência a ser uma molécula instável. O que é isso? Ele vai se unindo a outras moléculas de silício. Então, ele forma um agrupamento, né, que a gente chama de polimerização, e aí ele se torna indisponível para o aproveitamento do nosso organismo. Por isso que a suplementação de Biosil ela é bastante interessante, porque a gente vai conseguir ter o silício ali na forma ativa dele, de ácido ortossilícico, complexado com uma molécula de colina. Então, quando a gente faz a complexação dessas duas substâncias, a gente tem um composto bastante estável. Porém, quando a gente une colina com ácido ortossilícico, a gente tem um produto líquido como resultado. E é aí que entra também a tecnologia Chosa, que é a tecnologia por trás do Biosil. Essa tecnologia, o que ela faz? Além de complexar as moléculas, ela confere um revestimento à base de celulose nesse produto líquido. Dessa forma, a gente consegue preservar a estabilidade desse silício e garantir a eficácia dele. Por isso, então, que o Biosil, gente, ele é em forma de beadlets, também chamados aí de grânulos, tá? Com isso, a gente consegue preservar esse silício e torna ele mais biodisponível para o nosso organismo. Então, isso significa que a gente tem uma eficácia aí bastante superior
em relação aos outros silícios do mercado. Bom, pessoal, e aí eu queria mostrar para vocês também, antes de mostrar os resultados, em relação ao mecanismo de ação, né? A gente falou que o silício é importante para a produção de colágeno. Então, como que o Biosil age? Ele vai estimular uma célula que a gente tem chamada de fibroblasto. Essa célula, ela é importante para produzir o colágeno. Então, o Biosil ele consegue estimular os fibroblastos e a gente tem um aumento dessa produção de colágeno. Por isso que a gente fala, né, Flávia, que Biosil é a beleza de dentro para fora. A gente ensina o nosso corpo a produzir mais colágeno. E como a doutora Flávia bem colocou aqui, a partir dos 25, 30 anos, já é bom suplementar para a gente prevenir aí o envelhecimento precoce. Uma coisa que é bem importante falar também, que o Biosil, ele não só ajuda na questão da pele, da flacidez, da elasticidade e prevenção de ruga, como ele acaba fazendo também uma ação ótima para a unha, cabelo e proteção de articulação. Então, assim, você pega tudo isso, entendeu? É muito bacana. Falando já, né, sobre cabelo, unha, eu trouxe uns resultados aqui bem legais para compartilhar com vocês, que o Biosil, ele tem muito estudo clínico, e os estudos aí mais relacionados, né, com a parte de estética, mostram redução de 30% de profundidade das rugas, redução de 35% da fragilidade das unhas. Nós que somos mulheres, né, sofremos com as unhas quebradiças. Cabelos mais fortes, o que significa, então, menos queda de cabelo. E, como a Flávia estava dizendo, pessoal, não é só a parte estética que o Biosil atua, né? A gente tem resultados muito interessantes e muito expressivos da suplementação de Biosil em mulheres já menopausadas e com a presença de osteopenia ou osteoporose, e o Biosil mostrando aí aumento da densidade mineral óssea. A gente sabe o quanto é difícil conseguir aumentar essa densidade óssea, principalmente na presença, né, de uma doença, e a suplementação com Biosil foi capaz de melhorar isso. Além disso, a gente tem resultados significativos em melhora de dor, de rigidez das articulações, melhora da capacidade física, tá? Esses resultados, galera, se vocês quiserem saber mais detalhes, podem entrar lá no site da Infinity Pharma, www.infinitypharma.com.br, e vocês conseguem conferir lá de forma mais detalhada esses resultados. Para quem é nosso cliente, pode entrar em contato também com o gerente de contas, que eles estão lá à disposição de vocês para ajudá-los qualquer dúvida, ok? Bom, e aí a gente falou no comecinho, né, Camila, sobre aquela dificuldade de ingerir os alimentos in natura para poder atingir a quantidade de nutrientes que a gente precisa. Bom, o Biosil, gente, ele é muito fácil de ser ingerido, porque é apenas uma cápsula ao dia de 520 miligramas. Então, fica bem fácil aí da gente conseguir ingerir e não esquecer dessa suplementação aí no nosso dia a dia. O que eu acho incrível do Biosil é que ele é um produto que cuida da nossa saúde de maneira integrativa. Então, como a Camila e a doutora Flávia falaram, Biosil não é um produto voltado só para a estética. Ele é um produto realmente completo. Isso é incrível. Bom, no começo da nossa conversa, a gente falou sobre consumo de frutas, verduras, legumes, mas a gente sabe que a quarentena não está fácil para ninguém. Quem não comeu um pouquinho a mais, cometeu algum excesso, e está tudo bem. O período que a gente está passando é muito complicado. Até por isso, os nossos níveis de cortisol, que é o nosso hormônio relacionado ao estresse, estão altíssimos. E por isso a gente acaba descontando aí em alimentos mais calóricos. O mercado magistral, ele traz uma alternativa segura, eficaz e natural para esses momentos, que é o In Situ. O In Situ é um potente inibidor da absorção de carboidratos e ele é formado por duas algas marrons, a Ascophyllum nodosum e a Fucus vesiculosus, padronizadas em polifenóis. Sendo um potente inibidor da absorção de carboidratos, ele age na inibição de duas enzimas envolvidas na absorção de carboidratos, a alfa-amilase e a alfa-glucosidase. Quando a gente fala de estudos clínicos do In Situ, a gente tem uma série deles e eu vou trazer alguns resultados para vocês.
Quando a gente fala de inibição de enzima, os estudos demonstram que ele foi capaz de inibir até 48% da ação dessas duas enzimas, uma inibição extremamente significativa. Além disso, os estudos clínicos mostram também uma reversão do quadro de pré-diabéticos em pacientes que apresentavam glicemia e insulina de jejum alteradas, diminuição dos níveis de TNF-alfa e PCR, que a gente sabe que são dois marcadores importantíssimos quando a gente fala de inflamação a nível sistêmica. Bom, além disso, o Incitiu, ele também, quando a gente administra ele 30 minutos antes de uma refeição contendo predominantemente carboidratos, ele foi capaz de inibir em 48% o aumento da curva glicêmica. Para quem é nutricionista, para quem é farmacêutico, ou até para quem é diabético ou pré-diabético, a gente sabe que esse controle glicêmico ele é de difícil manejo, e essas alternativas são incríveis. Só pelo mecanismo de ação, a gente já consegue pensar em inúmeras aplicações para o Incitiu. E eu destaco algumas. Então, glicemia e insulina alteradas, resistência à insulina, pré-diabetes, para indivíduos que estão buscando gerenciamento de peso. Doutora Flávia, quais outras aplicações a gente pode pensar do Incitiu além dessas? Bom, eu uso ele na minha prática clínica muita coisa, assim, há bastante tempo e tem resultados muito bons. Geralmente, tanto quando eu estou fazendo uma dieta para a pessoa emagrecer ou conseguir fazer uma transição, né, de mudança de estilo de vida, tirando aquele excesso de carboidrato e trocando o tipo de carboidrato, eu entro com esse Incitiu porque muitas vezes eu não preciso fazer uma coisa tão restrita, tão radical para a pessoa, porque ela não está acostumada. Então, eu entro com ele para bloquear parte do carboidrato que eu estou dando, né? Então, eu já consigo fazer isso, uma redução de caloria e muito bom para quem tem a questão da insulina alta, né? A insulina alta faz com que o indivíduo não emagreça, não tem jeito. Então, ele é uma pessoa que está inflamada e uma pessoa com uma dificuldade de emagrecimento. Então, a gente fazendo o uso do Incitiu, a gente vai aos poucos melhorando essa glicemia, essa insulinemia, a gente vai melhorando, diminuindo a carga calórica e aí a gente consegue ter um resultado de melhora tanto nos níveis laboratoriais quanto também de melhora no emagrecimento da pessoa. Fora isso, então eu uso muito assim, low carb, cetogênica, esses tipos de dieta eu uso bastante e bastante também como SOS. Então, às vezes a pessoa vai viajar ou vai para uma festa, então eu falo que é para minimizar prejuízo, né? Então toma 30 minutos antes, entre 30 minutos a 1 hora antes daquela besteira que vai comer, e aí ela consegue aí não ter absorção total daquele carboidrato, evitando um pico de glicemia, um pico de insulina. E mais uma última coisa, que como a gente estava falando, quando a gente trabalha com nutracêutico, a gente tem sempre várias ações diferentes e os efeitos colaterais estão sempre bons, né? Então, no caso do Incitiu, ele tem um efeito antioxidante incrível, tá? Muito, muito forte. E também um efeito pré-biótico que ajuda a microbiota intestinal. Então, a gente modula a microbiota, a gente tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante, além também de diminuir a absorção do carboidrato e reduzir também aí a glicemia e insulinemia. Então, ele é fenomenal. Bom, só pela nossa conversa, né, da doutora Flávia, e não só pelo momento que a gente está vivendo, mas a gente já percebe que o Incitiu ele é um produto super atual. Eu acho que não só pela quarentena, mas também porque os nossos colegas vão confirmar que é cada vez mais presente, tanto em balcão e como na prática clínica, o número de pessoas com problema no controle glicêmico. Então, o grande problema é que os tratamentos atuais, eles são muito baseados em fármacos sintéticos e, às vezes, como a doutora Flávia muito bem colocou, às vezes em planos alimentares que são difíceis de serem seguidos sem alguns tipos de auxílios do mercado, né? Bom, e a Infinity Pharma, como empresa conectada às tendências de mercado ao redor do mundo, está sempre buscando alternativas para facilitar a sua vida e trazer mais saúde e qualidade de vida, né, Camila? É isso mesmo. E diante desse cenário, a gente tem uma novidade para apresentar para vocês. E eu gostaria de convidar a Flávia para contar para a gente sobre esse lançamento. Flávia. Bom, esse lançamento eu estou apaixonada porque nós também. A Infinity conseguiu fazer algo ficar muito prático, uma coisa tão maravilhosa para a gente colocar no dia a dia aí das pessoas, dos pacientes na nossa, né? Então, é o Vita Kombucha.
Eu vou falar um pouquinho do que é o kombucha ou kombucha, né, para quem não sabe. Então, é uma bebida milenar, então já usado há muito tempo, tá? E que ela é feita da seguinte maneira: pega-se um chá adoçado, que geralmente se usa hibisco, chá verde ou chá preto, com açúcar, e coloca ali uma cultura de levedura com bactérias para poder fermentar esse açúcar e esse chá e aí transformar numa bebida probiótica, na verdade, né? Que é uma bebida ali que vai alterar a sua microbiota e tem uma série de benefícios. Fica parecendo um refrigerantezinho, assim, meio... Ela é meio um pouquinho gaseificada, ácido, né, também. gaseificada, exatamente. E é muito interessante, tem muitos benefícios, tá? O kombucha. Agora, dentre os benefícios aí que eu posso citar com o consumo do kombucha, a gente tem desde desintoxicação, tá? Porque ele ajuda. Isso são evidências científicas, tá? Não é a gente está inventando, não. Então, dentro das evidências científicas, ele ajuda na desintoxicação por conta do ácido glucurônico que ele tem. Então, ele ajuda a fazer as toxinas, os xenobióticos ficarem mais solúveis para serem eliminados do nosso organismo. Tem uma ação antioxidante incrível, porque ele tem ali na composição vitamina E, vitamina C, beta-caroteno, tem uma série de polifenóis. Ele ajuda também a hemoglobina do sangue, fazendo uma melhor oxigenação de todos os tecidos, ajuda a absorção de ferro, tá? Tem ácidos orgânicos que fazem isso. Aí tem efeito também antiproliferativo, então a gente consegue ter uma proteção anticâncer, antibacteriana. Também tem muitos estudos mostrando isso, sim, sem contar, é claro, com toda a modulação da microbiota, né? E isso daí influencia em toda a nossa saúde, que vai desde a imunidade até a prevenção de uma série de doenças, inclusive faz parte também do manejo da conduta que a gente tem que ter para combater também a questão da obesidade, quando a gente fala de emagrecimento. E tem muitos estudos mostrando também uma ação muito interessante para gastrite, para cicatrização de lesão, de úlcera, para o intestino. Tem uma outra coisa muito bacana, é que ele inibe parcialmente a lipase, os próprios polifenóis que tem ali no kombucha. Então, com isso, você faz uma absorção menor de gordura, fazendo também você ter uma menor absorção calórica. Então, além de combater a inflamação, de modular a microbiota, que isso faz contribuir para o emagrecimento, né, para combater a obesidade, você ainda consegue também diretamente modular aí a absorção de gordura que você tem. E a imunidade, que é tão importante agora, principalmente nesses tempos. Então, tem uma série de benefícios, é algo para a gente incluir todos os dias aí no nosso dia, todos os dias da nossa vida, entendeu? Gente, além de gostosa, a kombucha, então, cheia de benefícios, né? Uma bebida funcional, então não é só uma bebida gostosinha, não. Ela promove vários efeitos benéficos aí para o nosso organismo. Flávia, e conta pra gente como que é feita a kombucha, porque ela é meio trabalhosa, não é? Para fazer em casa? Não, é muito trabalhosa. Você precisa ter, na verdade, né? Você vai fazer o chá, adoçar, e você precisa ter, a gente chama tem gente que chama de Scooby, Isso, que é uma placa, como se fosse uma coisa redonda, assim, tá? Que é, na verdade, ali o complexo das leveduras e das bactérias. E aí você tem que adicionar ali nesse chá. E aí é um processo bem trabalhoso, que demora, tá? Muitas vezes não dá certo, porque tem que ficar no escuro, tem que trocar ali a solução e tal. Então é muito difícil. Eu já tentei fazer, a minha não deu certo, tá? E principalmente a gente, né, que tem uma vida muito assim, que trabalha e tal, você não ficar ali naquela função de ter que ficar toda hora passando por todos aqueles processos é algo que acaba não acontecendo. E comprar, existem alguns prontos já, né, que claro, você pode comprar, mas acaba sendo um consumo eventual, né, porque você comprar uma garrafinha da bebida pronta para todos os dias do mês fica inviável, fica caríssimo, né? E até nem é prático para você levar e tudo. Então, acaba que você faz um consumo muito eventual de algo que seria o ideal você consumir diariamente, fazer parte do seu cotidiano para a gente ter todos esses benefícios aí que eu citei, né?
Pessoal, e fazendo um adendo ao que a doutora Flávia falou, esse processo aí que é bastante trabalhoso, para vocês terem uma ideia, tá? Para a gente fazer uma kombucha caseira, dura aí em torno de 7 até 12 dias. Tá? Se a gente Quando dá certo. Quando dá certo, né? Pode acontecer igual com você e não dar certo. E aí tem um risco de contaminação também envolvido, que é bastante alto, porque se não tampar direito, se não ficar no abrigo de luz, ou se ficar num ambiente, enfim, se não tiver as condições exatamente ali específicas, essa kombucha pode ter uma contaminação e aí a gente perde tudo, como a doutora Flávia relatou aí o caso pessoal dela. Bom, Flávia, você já adiantou aí um pouquinho para a gente dos benefícios do Vita Kombucha, como a praticidade, e eu acredito que esse é o grande diferencial mesmo do produto. Tem alguma outra vantagem que você queira citar aqui para a gente? Não, então, até eu achei muito legal... desculpa te interromper. Eu achei muito legal você falar que é um produto que a gente deveria consumir todo dia, mas que fica meio difícil, né? Até a gente não ter essas soluções aí inovadoras, e agora a Infinity trazendo essa praticidade, a gente consegue colocar no nosso dia a dia, isso é bem legal. Como um suplemento diário, né? Então, assim, eu estou muito feliz de estar lançando aqui o produto, que é incrível. Então, o Vita Kombucha, ele é um pozinho, tá? Que você mistura na água. A gente tem dele feito com chá preto e tem dele feito com hibiscos. Ambos são maravilhosos, mas eles acabam tendo diferentes antioxidantes, o que seria até legal você usar um mês depois o outro. O sabor é muito leve, porque o de chá preto, por exemplo, ele tem um saborzinho de pêssego, e o de hibiscos tem um saborzinho de erva doce. Você mistura na água, ele fica levemente gaseificado também, super prático para você tomar, e é feito com todos os processos, todos acompanhados e controlados. Então, você não tem nenhum tipo de contaminação e você tem ali a garantia de ter a quantidade ali dos ativos. Então, assim, no produto você tem vitaminas, minerais, aminoácidos, tem um monte de polifenol, tem as bactérias, tem as leveduras e tudo de uma forma controlada. O que eu acho, além da praticidade de você poder usar todos os dias, né, misturar o pozinho na água e usar como um suplemento, você tem a questão da padronização. Então, ele garante, porque é um processo controlado, né, ele garante que você tem no mínimo 30% ali dos antioxidantes, dos polifenóis, do ácido gálico. Então, a gente tem a certeza que tem essa quantidade de antioxidantes, e que é incrível, que é maior do que romã, do que vinho, do que frutas vermelhas, e é incomparável o poder antioxidante que a gente tem do chá fermentado, né, do kombucha, com o chá preto normal ou com o chá verde normal. Então, a gente consegue todos os dias tomar como um suplemento diário, contínuo, garantindo que não tem contaminação, garantindo que você tem essa quantidade dessas substâncias que são super importantes, e aí a gente tem todos os benefícios aí para a nossa saúde. E eu estou apaixonada. A gente também ama já esse produto. Pessoal, só lembrando que hoje é um pré-lançamento, tá, do Vita Kombucha. Em breve a gente já vai receber lá no estoque da Infinity, vai estar disponível para venda. Bom, a gente falou aqui de vantagens, de praticidade, e eu queria comentar também a respeito do conceito Clean Label. O Vita Kombucha, ele faz parte desse conceito Clean Label. O que é isso, né? Traduzindo para o português, rótulo limpo. Então, essa definição, essa designação, na verdade, a gente atribui a produtos que tem uma lista de ingredientes bem enxuta. Então, a doutora Flávia falou, né? O sabor é muito agradável do Vita Kombucha e ele é um sabor natural, tá? A gente tem lá a adição do aroma de pêssego e do de erva doce, mas são naturais. A gente não tem nenhum tipo de aditivo alimentar dentro do Vita Kombucha. Então, a lista de ingredientes dele é bem enxuta, sem aditivos. O edulcorante utilizado é a estévia, que é um edulcorante aí natural, então ele é bastante aceito pela classe médica de nutricionistas, por justamente, né, não ter efeitos aí a longo prazo, como outros edulcorantes bem utilizados aí no mercado. Outra coisa que é bem legal de falar, é um produto vegano. O público vegano está crescendo cada vez mais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente tem também esse apelo. Então, se você trabalhar com público vegano, você pode indicar o Vita Kombucha.
que ele é um produto totalmente aí que atende a essa população, ok? Bom, pessoal, Flávia, mais alguma consideração sobre o kombucha? A outra coisa que eu ia falar é que é bacana, é muito legal para a gente usar até com criança, né? É uma forma de ser uma bebidinha gostosinha, que ainda substitui até refrigerante, né? E a gente está ali fazendo um efeito probiótico tão fundamental aí para a saúde como um todo e a imunidade. Ah, é legal falar também, né? A gente falou de diluir o Vita Kombucha na água. Se você quiser deixar ele mais parecido aí com um refrigerante, você pode diluir ele na água com gás. E daí ele vai ficar ainda mais gaseificado e fica uma delícia também. Isso aí. Flávia, queria agradecer a sua participação aqui hoje nesse lançamento. A gente ficou muito Obrigada feliz que você aceitou esse convite. Muito obrigada. Eu adorei. Tinha que estar aqui para falar do Vita Kombucha, que agora todo mundo vai sair com prescrição aqui de Vita Kombucha aqui da clínica. Legal, tenho certeza que todo mundo vai amar. Doutora Flávia, muito obrigada, viu? Obrigada. Um beijo para vocês, tá? Beijo, até a próxima. Até a próxima. Bom, feito o lançamento do Vita Kombucha, que produto inovador. A gente está realmente apaixonada por essa novidade da Infinity Pharma. Sabe que um dos benefícios que a doutora Flávia e a Camila falaram sobre o Vita Kombucha é as suas funções na saúde gastro. Sabe que o intestino ele foi por muito tempo negligenciado quanto à sua importância para a manutenção da saúde como um todo, né? Da saúde geral. Hoje a gente tem muito bem estabelecido que o intestino ele é essencial na manutenção do sistema imune e, inclusive, no controle das nossas emoções. Então, quando a gente fala de pessoas que sofrem de problemas gastrointestinais, a gente sabe que o controle desses sintomas é primordial para o bem-estar e para a qualidade de vida, já que esses sintomas eles geralmente interferem na nossa vida social, no nosso bem-estar, na nossa vida profissional, e eles são de difícil manejo. O produto que a gente vai falar agora é um queridinho da Infinity Pharma, porque ele é um queridinho do mercado e é também um produto muito bem respaldado. Ele é o Biointestil e eu chamo a nutricionista, a doutora Ana Paula Pujol, para contar um pouco sobre ele. Olá, eu sou Ana Paula Pujol, nutricionista, e eu vou falar sobre algumas substâncias bioativas para a saúde intestinal. Saúde intestinal é mais do que uma microbiota saudável ou em sinergia com o hospedeiro. É um funcionamento intestinal adequado, onde ocorre uma motilidade intestinal ajustada, nem um trânsito intestinal muito lento, nem muito rápido, onde há uma integridade das células do intestino, onde há um equilíbrio da produção de citocinas anti- e pró-inflamatórias, um bom funcionamento do sistema imunológico do intestino, GAUT, uma boa integridade da barreira, né, onde nós temos uma menor permeação de substâncias que são maléficas para o organismo, do lume intestinal para a circulação sanguínea, como os lipopolissacarídeos, onde eu tenho uma comunidade microbiana intestinal equilibrada, onde eu tenha também boa produção de substâncias que são benéficas ao hospedeiro por essa microbiota comensal, como ácidos graxos de cadeia curta, butirato, compostos antimicrobianos. É importante também o local que essas bactérias, que essa comunidade microbiana está instalada. A gente sabe que quando a gente tem uma quantidade muito grande de bactérias que deveriam estar no colo e migram para o intestino delgado, duodeno, jejuno e íleo, nós temos o chamado supercrescimento bacteriano no intestino delgado, o que também é prejudicial. E também que haja uma produção ajustada de gases, metano, hidrogênio, visto que o excesso da produção de gases por algumas cepas bacterianas, pela fermentação de alguns produtos, pode gerar desconforto, distensão abdominal e agravar a síndrome do intestino irritável, por exemplo. Eu vou falar basicamente de duas substâncias bioativas para a saúde intestinal, e a primeira delas é o geraniol. Só que antes de falar do geraniol na saúde intestinal, eu quero abordar outros benefícios também já descritos na literatura, estudos em animais, alguns estudos em humanos, mostrando outros efeitos benéficos do geraniol. Efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios,
Ele também pode ter efeito nos distúrbios neurodegenerativos, porque ele é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica e não só favorecer o aumento da atividade dos neurônios dopaminérgicos, mas também de aumentar a capacidade antioxidante via expressão das enzimas antioxidantes no sistema nervoso central e ainda assim diminuir o efeito dos radicais livres. Há também alguns trabalhos mostrando o efeito do geraniol no câncer, então a gente tem trabalhos mostrando que ele pode prevenir tumores pulmonares, pancreáticos, hepáticos e renais. Há trabalhos também mostrando os efeitos tanto na esteatohepatite quanto na esteatose hepática gordurosa não alcoólica. Então a gente tem uma expressão não só de algumas enzimas antioxidantes e detoxificantes no fígado, da família da CYP da fase 1, enzimas da fase 1, mas também na expressão de catalase, superóxido de dismutase e o mestre, né, da atividade antioxidante detoxificante, que é o fator nuclear NRF2. Mas onde que a gente encontra o geraniol? O geraniol ele é um monoterpeno natural, ele é encontrado em muitos óleos essenciais, principalmente espécies de capim-limão, lavanda, valeriana officinalis e outras menos conhecidas. Mas talvez uma das atividades que seja mais conhecida do geraniol é na saúde intestinal, especificamente na disbiose. Não só quando há baixa biodiversidade de cepas bacterianas, mas quando há uma predominância de bactérias patogênicas em detrimento das bactérias comensais, também chamadas antigamente de bactérias benéficas da microbiota intestinal. Então, por exemplo, a gente tem trabalhos que mostram que a administração oral do geraniol ele agiu como agente antimicrobiano seletivo, ou seja, ele consegue atingir bactérias, na maior parte delas gram-negativas, que são consideradas patogênicas. Trabalhos em animais mostrando que o geraniol conseguiu efetivamente atuar contra a disbiose associada à colite e diminuiu o perfil inflamatório sistêmico de camundongos de ratinhos que tinham colite. Então, ele é um antimicrobiano seletivo, ele tem a capacidade de se ligar à parede da bactéria gram-negativa, modificando a sua organização, principalmente com perda de íons, de ATP. E as bactérias patogênicas, né, lá da nossa microbiota do ser humano, elas são mais sensíveis ao geraniol do que as comensais. Então, por isso que ele é um antimicrobiano seletivo, ele mata as bactérias ruins e protege as boas, diferente dos antibióticos, né, que são disponíveis e muitas vezes utilizados em patologias, em doenças intestinais. Matam as ruins, mas matam também as boas. E tem trabalhos mostrando que o geraniol também pode ter um efeito na melhora da efetividade dos antibióticos, principalmente algumas bactérias que são mais resistentes a uma série de antibióticos, a gente pode ter uma melhora do efeito desses antibióticos para tratamento. Então, o geraniol pode auxiliar na biodiversidade bacteriana e um outro benefício é o aumento da fosfatase alcalina. Essa enzima, o aumento dessa enzima no lume intestinal vai favorecer um pH mais favorável para modular o ecossistema microbiano intestinal. Nessa imagem, então, você consegue verificar aqui uma bactéria gram-positiva, aqui uma bactéria gram-negativa, e o geraniol, ele atua na alteração da organização dessa membrana celular. E quando há uma degradação, uma desorganização dessa membrana celular, há então morte das bactérias patogênicas. Esse é um interessante estudo em que foi realizado em humanos e que o geraniol demonstrou ser um poderoso modulador do ecossistema microbiano intestinal, principalmente pelo aumento de uma cepa de uma bactéria comensal, que é extremamente favorável na modulação de perfil inflamatório, da resistência à insulina, no tratamento da obesidade, da esteatohepatite, da hepatite não alcoólica, que é a Faecalium bacterium. Tá? Então, ele é um conhecido, ele é uma das cepas que mais produz butirato, e o butirato é o principal ácido graxo de cadeia curta com efeito na promoção da saúde intestinal. E esse estudo ele foi realizado em pacientes com síndrome do intestino irritável, que quase que 100% tem uma desbiose intestinal crônica.
E outra propriedade benéfica do geraniol é seu efeito antimetanogênico. Muitas pessoas reclamam de excesso de produção de gases, dores abdominais, distensão abdominal. Para essas pessoas, muitas vezes indica-se o protocolo Low FODMAPs, mas não basta somente a aplicação do protocolo, desses alimentos que diminuem a fermentação, mas muitas vezes precisa a eliminação de algumas bactérias chamadas do tipo metanogênicas, que elas são extremamente resistentes a antibióticos, né? Como, por exemplo, o Methanobrevibacterium smith. Essa cepa bacteriana, ela é uma geradora importante de gás metano. Muito comum ter excesso da produção dessa cepa bacteriana em pacientes com síndrome de intestino irritável, padrão constipação, pacientes com sensibilidade ao glúten, colite, fibromialgia, problemas intestinais associados também ao sistema nervoso, podem ter maior prevalência desse tipo de cepa bacteriana. Então, eles têm mais gases, flatulência, constipação, dor abdominal. E o geraniol, ele pode ser efetivo não só na redução de cepas dessa cepa bacteriana, mas também aumentando, favorecendo a eliminação dessa bactéria via antimicrobianos convencionais. Então, essa é uma situação muito comum de pacientes que têm esse excesso de produção de gás metano, né? Uma distensão abdominal importante, muita dor, e essa cepa bacteriana, ela pode ter uma efetividade na sua eliminação, degradação das suas membranas, com o uso de ativos que contenham o geraniol. Agora, uma das grandes limitações do geraniol, extraído de óleos essenciais em geral, é que ele é rapidamente absorvido na porção inicial do intestino. E a gente precisa ter uma ação justamente no local onde tem a maior parte das bactérias, que é no cólon. Salvo em casos de supercrescimento bacteriano no intestino delgado, as bactérias elas se concentram, principalmente as bactérias que produzem gases, bactérias metanogênicas, concentram-se aqui no colo. Então, eu preciso fazer com que esse geraniol ele consiga chegar íntegro no colo. E essa é uma das grandes limitações da substância bioativa. E então, tem uma alternativa, que é o biointestil. O biointestil é um fitoterápico chamado Simbocombo martini, e ele é padronizado em geraniol. Então, a gente consegue suplementar a substância bioativa geraniol, porém, ele é associado à raiz do gengibre, né? Então, o fato da raiz de gengibre estar associado ao geraniol é um processo patenteado, então é como se esse geraniol ele fosse protegido para que a sua ação ocorra no cólon e não na porção intestinal do duodeno. Por isso que o biointestil, que é essa associação de óleo essencial extraído do Simbocombo martini com a fibra do pó obtida do rizoma dos gengibre officinalis, do gengibre, padronizado em 6 gingerol, formando o biointestil, pode ser mais eficaz do que somente a substância bioativa isolada. E além do efeito de emulsionar esse geraniol, ou seja, proteger esse geraniol para que ele chegue íntegro no colo, ainda tem as propriedades bioativas e os benefícios das substâncias bioativas do gengibre e aqui em especial do 6-gingerol, que é a padronização que tem no biointestil. E nós já temos alguns trabalhos, especialmente realizados em ratos, em roedores, mostrando que a suplementação de gengibre officinalis pode modular a composição da microbiota intestinal, aumentando espécies do gênero Bifidobacterium, bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, juntamente com o aumento das concentrações de ácidos graxos de cadeia curta fecal. E os gengibres officinalis, ele tem uma série de atividades, né? Esse aqui é um trabalho publicado em 2019, que trouxe um resumo das atividades, das funções benéficas do gengibre, como atividade antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, né? Seletiva, favorecendo uma atividade também antidiabética, anticancerígena, na neuroproteção, efeito também nas desordens respiratórias, na proteção cardiovascular, antiemético, né, antináusea, antiobesidade. Então, ele tem aí outros efeitos
que também podem ser beneficiais às pessoas que consumirem. E por isso que biointestil pode ser uma excelente alternativa, não só pela associação de duas substâncias bioativas essenciais para a saúde intestinal, mas também por favorecer a chegada dessas substâncias bioativas no local, no sítio de ação principal, que é o cólon. Então, eu na minha prática clínica uso muito biointestil, claro que associado às condutas dietoterápicas, para distintas situações, especialmente para pacientes com síndrome do intestino irritável, pacientes que têm excesso de produção de gases, fermentação, distensão e dor abdominal, pacientes com constipação crônica. Isso porque, quando a gente associa, no caso, uma dieta com padrão, um protocolo low food maps, baixo teor de carboidratos fermentáveis, né, no intestino, associado, então, à modulação da microbiota com substâncias bioativas com geraniol e gingerol, a gente tem uma efetividade muito mais rápida. Então, a ideia é que, junto com a conduta dietoterápica, seja utilizada pelo menos 600 miligramas. O ideal seria que, nas primeiras 4 semanas, fizesse o uso de 600 miligramas 3 vezes por dia. Porém, a gente sabe que para muitos pacientes isso não é viável financeiramente. Então, eu já tive muitos pacientes que, associado ao protocolo dietético individualizado e aplicado ao objetivo do paciente, o uso de 600 miligramas de 1 a 2 vezes ao dia também foi igualmente eficaz. Sendo que esses dados eles são empíricos, são dados de prática clínica, não temos ainda estudos comparando dose e efeito em humanos, comparando doses menores e doses maiores de biointestil, tá? Então, além disso, o biointestil é indicado para pessoas com má digestão, com vômito, refluxo, diarreia, né, enjoo, porque o 6 em geral é bastante eficaz no tratamento de enjoos e pode ser aplicado com segurança. Depois que a gente faz esse protocolo de 4 a 6 semanas, a gente pode utilizar uma dose menor, utilizando 600 miligramas uma dose ao dia, claro que sempre combinado com uma qualidade dietética e aplicada aí ao objetivo de cada paciente. Agradeço o convite em nome da Infinity Pharma, da Fagron, e foi um prazer participar do Digital Mind 2020. Espero que essas informações sejam transformadas em aplicação clínica e em prol da qualidade de vida dos pacientes. Um grande abraço. Doutora Ana Paula, que aula incrível, que depoimento recheado de conhecimento. Muito obrigada pela sua participação com a gente hoje. Pessoal, Ana Paula Pujol, como sempre, trouxe um conteúdo muito relevante para a gente. Ana, muito obrigada pela sua participação. Bom, vocês que estão acompanhando a gente aqui no Digital Mind já perceberam que a Infinity Pharma está com diversos lançamentos de produtos acabados. A gente está com a linha de óleos essenciais em blends, linha Pinetonina Life, Vita Kombucha, que a gente acabou de apresentar para vocês. E a gente gostaria de aproveitar esse momento para contar mais detalhes também sobre a linha Nutri-You. A linha Nutri-You é uma linha de produtos acabados composta por cápsulas oleosas. A Camila falou aqui no começo da apresentação que a Infinity preza muito pela prevenção. Como a prevenção está no nosso DNA, a linha Nutri-You ela vem justamente para isso, para oferecer suporte de forma integrativa para a sua saúde. E não é à toa que o slogan da linha Nutri-You é Nutri-You, longevidade ao seu alcance. Por quê, né, pessoal? A gente sabe que a expectativa de vida da população vem aumentando cada vez mais. As mulheres ainda vivem um pouquinho mais que os homens, aí, quase 80 anos, contra 76, 77 anos dos homens. Porém, não basta a gente viver mais, é preciso a gente viver com qualidade de vida, né? A gente quer chegar na melhor idade, bem, com autonomia, para realizar todas aquelas coisas que a gente sonhou quando chegasse a aposentadoria, né? Então, a linha Nutri-You, ela vem para isso, para contribuir com a nossa saúde de forma integrativa. E é importante também que esse cuidado com a nossa saúde, ele seja de acesso de todos, né? Então, é nada mais importante aí do que todos terem acesso a esse cuidado. Bom, Ká, a linha Nutri-You ela está imperdível e o primeiro produto da linha é o Nutri-You Própolis.
O Nutriu Própolis, ele é extremamente voltado para fortalecimento do sistema imune e ele tem em sua composição algumas vitaminas que têm um respaldo técnico-científico extremamente bem embasado quando a gente fala de cuidado imunológico. E são elas vitamina A, vitamina C, vitamina D, e tem uma potente ação antioxidante por causa dos compostos fenólicos do própolis verde. Então, vou dar um spoiler, que vem muita coisa boa por aí na linha Nutriu, mas o primeiro produto que já foi lançado é o Nutriu Própolis, mas até o final do ano vem muita coisa boa por aí. Vem. Bom, pessoal, finalizando a nossa conversa de hoje, a Infinity Pharma ela está sempre preocupada com o bem-estar, com a promoção de qualidade de vida, e a gente sempre gosta de reforçar muito isso, que a prevenção está no nosso DNA, e esse é um compromisso da Infinity Pharma com você, prescritor, farmacêutico, cliente e nutricionista. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos aqui hoje. E Camila, foi um isso. prazer dividir o palco com você. Agradeço a audiência de todo mundo e toda a confiança no nosso trabalho. Não. Nós é que agradecemos.